Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 1, que diz: Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Bom, queridos, vamos iniciar aqui um novo livro das Escrituras, o livro de Atos dos Apóstolos. E como nós vemos aqui logo nesse primeiro verso, ele cita um livro anterior e menciona também uma pessoa chamada Teófilo. Bom, que livro anterior é esse? É o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. Porque nesse próprio livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, tem um início muito parecido e cita a mesma pessoa. Diz assim em Lucas capítulo 1, verso 1: Visto que muitos têm empreendido fazer uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, segundo nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, também a mim, depois de haver investigado tudo cuidadosamente desde o começo, pareceu-me bem, ó excelentíssimo Teófilo, escrever-te uma narração em ordem, para que conheças plenamente a verdade das coisas em que foste instruído. Então veja só, Lucas, que era médico, ele, visto que outros haviam escrito, os relatos do que Jesus havia feito na terra, provavelmente ele está citando Marcos e Mateus, que foram evangelhos escritos antes do evangelho de Lucas, ele também toma para si essa tarefa. Eu também vou escrever, consultar o maior número de testemunhas oculares e vou escrever aqui o que se passou entre nós. Lembrando que Lucas não era um dos 12 apóstolos, mas ele era tido como um dos grandes discípulos diretos do próprio apóstolo Paulo. Então ele também, por curiosidade pessoal, por desejo pessoal, e para transmitir isso ao outro, ele investiga cuidadosamente, como ele mesmo diz, para relatar tudo que ocorreu na vida de Jesus aqui na Terra. E agora, no livro de Atos, ele toma a liberdade para fazer a mesma coisa. Bom, Jesus já foi, agora os apóstolos estão realizando grandes coisas, seguindo o exemplo de Jesus. Então eu também vou registrar o que ocorreu, como se deu o início da igreja, como foram os primeiros anos, o que foi discutido, o que foi tratado, quais eram as dificuldades, quais eram os desafios, o que fizeram para que o evangelho fosse propagado ao longo dos anos e por toda a terra. Então são os atos que os apóstolos realizaram depois que Jesus partiu e disse: olha, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Então agora nós vamos tratar justamente disso. Dado que Jesus partiu, dado que Jesus deu essa missão aos apóstolos, como se deu, então, esses próximos dias, esses próximos anos, e nós vamos ver os relatos aqui que Lucas conseguiu registrar. Então ele começa a contar a história de tudo que ocorreu desde o início da igreja. Só que ele vai se focar mais nos atos realizados por Pedro, inicialmente, e depois por Paulo. Por quê? Primeiro, porque esses foram os dois grandes apóstolos, foram mais fecundos em atividades, em escritos, em realizações, em relação aos outros apóstolos. Então, ele foca mais nas atividades desses dois, Pedro, primeiro, e depois Paulo. Ele vai falar muito pouco das atividades dos outros apóstolos. Então, e o livro que vai narrar desde o início da igreja até cerca do ano 62, que era o segundo ano em que o apóstolo Paulo estava preso em Roma. O apóstolo Paulo depois ele veio a ser morto em Roma, mas a história narrada aqui por Lucas termina no ano 62 depois de Cristo. Então provavelmente o livro foi escrito ali um pouco depois disso, talvez no ano 63. E narrando então desde o ano 35, mais ou menos, até o ano 62. Só que, como eu citei, vai realmente focar em Pedro e Paulo.
Então, e além disso, ele também vai omitir várias informações que a gente acaba descobrindo nos outros livros do Novo Testamento. Por exemplo, ele não vai narrar o que se deu na jornada do apóstolo Paulo, que ele fez na Arábia, que o apóstolo Paulo ficou lá 3 anos. Ele não vai dizer o que aconteceu lá. Ele não vai falar nada da igreja em Jerusalém, depois que o apóstolo Paulo sai dali, só uma outra pincelada. Não vai comentar sobre a propagação do evangelho no Egito, na Babilônia, em outros territórios. Não vai falar sobre a fundação da igreja em Roma. Algumas das viagens de Paulo não vai ter muitos detalhes. E, principalmente, não vai narrar os fatos, as realizações dos outros apóstolos. Então, os outros apóstolos, realmente, a gente vai ficar sem conhecer a fundo o que eles realizaram. Então, queridos, o que nós vamos ver a partir de então é como eles aplicaram o ensino de Jesus, com seus erros e seus acertos. Os apóstolos, por mais que eles tiveram um grande aprendizado, a gente vai ver eles hesitando, tendo dúvidas, o que a gente faz aqui, o que faz ali, tanto é que vão se reunir algumas vezes para tomar decisões, para conversar em conjunto, para ver o que fazem diante de uma situação difícil, porque algumas situações eles não sabiam lidar e se reuniam para buscar a Deus e para rememorar o que Jesus dizia, o que ele havia dito, para eles então tomarem a decisão mais sábia possível. Então nós vamos ver meramente eles aplicando o que aprenderam de Jesus. E isso, aqui eu fecho a lição de hoje com isso que é importantíssimo. O que nós pegamos de Jesus, o que a gente aprende dele, as lições que nós temos dele, não é meramente algo que você vai lá, bate o ponto e diz, olha, só para satisfazer a consciência, olha, fui lá, recebi o ensino, pronto, tá bom, fiz, né, como se eu tivesse que assinar uma lista de presença. Não é isso que Deus quer, né? A pessoa, Deus, olha, fui lá, ouvi o áudio de estudo, eu fui lá na igreja, pronto, já fiz minha parte, agora me abençoe. Não, essa não é a mecânica. Deus não trabalha com mecânicas, ele trabalha com relacionamento e trabalha com sabedoria. Veja só, queridos, isso é importantíssimo sabermos. A grande bênção do Evangelho, a maior bênção do Evangelho, não são coisas exteriores que a gente recebe, e a gente até recebe pela misericórdia, pela graça e bondade de Deus. Mas a grande bênção do Evangelho é nós vivermos o Evangelho. É nós agirmos, é nós termos atos que venham a ser condizentes com a fé que nós dizemos que temos. Como o apóstolo Tiago diz na sua carta, a fé sem obras é morta. A pessoa diz que crê. Eu creio em tudo que Jesus diz. Só que a pessoa vive outra coisa. E aí o que o apóstolo Tiago diz? Então a fé da pessoa é o que ela vive, não é o que ela diz que crê. Então o que a gente vai viver? Quais são os nossos atos como discípulos de Jesus? A gente tem que viver o Evangelho. Aquilo que a gente está recebendo de ensino de Jesus, então a gente tem que colocar em prática. E aqui eu não estou falando de regrinhas de comportamento, eu estou falando de uma atitude diante da vida. Como tratamos as pessoas, como tratamos a nós mesmos, como lidamos com as situações da vida, como a gente enxerga o mundo mesmo. Então, isso é a maior bênção do Evangelho, quando o próprio apóstolo Paulo diz, vocês se transformam, sabe como? Sabe como você transforma a sua realidade? É pela renovação da sua mente. E é renovando a sua mente que você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a gente tem que renovar a nossa mente com os ensinos de Jesus. Esses ensinos não podem entrar no ouvido e sair pelo outro e a gente achar que pronto, Deus está feliz com isso. Não. Isso não vai trazer felicidade nem para Deus e muito menos para nós. O que a gente tem que fazer é que esse ensino, essa forma de viver que Jesus trouxe, ele trouxe uma forma de viver. Existem várias formas de viver. O que você chama de sucesso? O que você chama de importante para você? Como Jesus diz, onde está o teu tesouro, aí está o seu coração. O que é o seu tesouro? O que empenha a sua alma? Quais são os desejos do seu coração? Quais são as suas vontades? Quais são os seus impulsos, as suas motivações? Tudo isso precisa ser transformado. E é permitindo que o ensino de Jesus, a palavra dele,
vai renovando a nossa mente, a gente adotar novos pensamentos, novas formas de tratar as pessoas, novas formas de decidir. Porque boa parte das pessoas que eles tratam Jesus só como assim, um aspecto da vida, né? Um quartinho dentro de vários cômodos que tem da alma da pessoa. Quando alguém fala de Deus, é mesmo, sobre Deus, deixa eu ver, sobre Deus, eu creio em Jesus. E é nisso que Jesus é para ela, uma coisinha, quando alguém pergunta qual a sua religião, aí a pessoa lembra de Jesus. Não, Jesus não é para ser um adereço, não é para ser uma plaquinha que você guarda assim, aqui o crachá de Jesus, esse aqui que eu sigo. Não, Jesus não é para ser isso, Jesus é para ser a pedra de esquina, a pedra da onde você erige toda a sua vida, a partir de onde você constrói todos os seus atos, todas as suas ações, tudo que você decide, as suas vontades, é a partir de Jesus. Você olha para Jesus e o quanto você o admira, quanto você crê que isso é a forma de viver que você quer, e você começa a colocar isso em prática. E aí os seus atos passam a ser não atos aleatórios, atos de pessoas sem sabedoria, passam a ser atos de um discípulo de Jesus. Então viva o Evangelho. O Evangelho não é para ser algo decorado, não é para eu sei o versículo de cor, eu conheço a historinha de X, de Y. Não. É algo para você ser, para você viver, algo para você vivenciar. E com isso você vai desfrutar a vida conforme Jesus quer que você viva. Então vamos ter atos que condigam com a nossa fé, porque aí serão atos de discípulos. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.